O terror independente, original David Eric, sobrevive graças a vocês. Se você quer garantir histórias frequentes e de qualidade, apoie o canal com qualquer valor no Pix que está na tela. Ajude a manter nossos vídeos no ar. Contribua com o projeto David Eric. Esses valores serão destinados para gastos de tradução das histórias para outros países. Nos ajude a crescer. Faça parte disso. Agradecimentos aos doadores do último vídeo. Top contribuidores do dia: o Alisson Borges Freitas e Lucas Prachedes Serra. Kaique Bandeira, Matheus Gil, Leonardo Rodrigues, Renan Mendes, Kevin Gabriel, Rafael Leite, Vitor de Oliveira, Rafael José, Ticiane Marques, Raíssa de Souza, Everton Oliveira, Miguel dos Santos, Nicolas Araújo, Cauã Santos, Luan Marcelo, Andressa Jesus, Flávio Danilo, Cauã Cortiço, Felipe Nahum, Felipe Ferreira, Bruno Barcelos, David Amaral, Josiel dos Santos, Priscila Ferreira, William Alves, Evander de Barros, Davi Dezan, João Nunes, Bruno Silva, Denis Gabriel, Jaqueline Lopes e João Vitor Menezes. Em algum momento, em alguma história, terão seus nomes inseridos nos personagens das histórias aqui do canal. Se você tem vó, ou vô, ou parente mais velho, sabe exatamente o cheiro que a casa deles tem. Não entenda mal, isso não significa que cheira a leite estragado ou poeira. Me refiro ao cheiro de naftalina, cheiro de velhice. Mas esse cheiro tende a piorar, conforme eles envelhecem mais e mais, e atinge seu pico quando eles ficam doentes. Meu pai, Jander, cheirava assim há 5 anos. Desde o AVC, se tornou uma peça de mobília na casa que ele mesmo construiu. Uma mobília cara que exigia manutenção constante, lubrificação e limpeza, mas que não servia para nada além de ocupar espaço na sala de estar. Triste terminar assim. Eu, como um bom filho, era o cuidador dessa antiguidade. Banho, comida pastosa, fraldas geriátricas, remédios para pressão, remédios para circulação, remédios para dormir. A rotina era um metrônomo de tédio e fluidos corporais. Até aquela terça-feira. Eu estava cortando o cabelo dele. Era uma tarefa mensal. Ele tinha pouco cabelo, tufos brancos e ralos que cresciam desordenadamente sobre o couro cabeludo manchado por queratoses solares. Meu pai estava sentado na cadeira de banho, a cabeça tombada para frente, o queixo encostado no peito magro. Sua respiração era um chiado úmido, borbulhante. Passei a máquina zero na nuca. O zumbido elétrico da máquina era o único som no banheiro azulejado. Subi com a lâmina pela base do crânio. A máquina travou. Fez um barulho de engrenagem forçada e parou. Afastei o aparelho, pensando que tinha enganchado em alguma verruga. Além do mais, a pele dos idosos é um mapa geográfico de imperfeições. É fácil prender uma lâmina numa dobra de pele solta. Mas não havia sangue, não havia corte, havia uma protuberância. Limpei os cabelos cortados com a toalha. Ali, exatamente na base do crânio, escondido pela dobra de pele flácida do pescoço, havia uma linha. A princípio, pensei ser uma cicatriz cirúrgica antiga que eu desconhecia. Uma linha reta, vertical, de uns 10 centímetros, descendo pela coluna cervical. Mas cicatrizes são tecidos fibrosos e regulares. Aquilo era serrilhado. Aproximei o rosto. A luz fluorescente do banheiro zumbia acima de nós. Eram como se fossem dentes, minúsculos dentes de queratina, da mesma cor da pele, perfeitamente encaixados uns nos outros. Não era metal, era orgânico,
mas a mecânica era inconfundível. Era um zíper. Passei a ponta do dedo indicador sobre a linha. A textura era rígida, como a carapaça de um inseto ou a borda de uma unha. No topo dessa linha, escondido bem na raiz do cabelo, havia um pequeno puxador. Não de metal, mas um esporão ósseo. Uma pequena protuberância calcificada em forma de gota. Meu pai gemeu, um som baixo. "Pai?" falei. Ele não respondeu. Nunca respondia. Sua demência tinha levado as palavras há muito tempo, deixando apenas reflexos e grunhidos. Terminei o corte com a tesoura, evitando a área da nuca. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Tremiam de uma curiosidade repulsiva, uma dissonância cognitiva. Eu sabia o que estava vendo, mas meu cérebro se recusava a catalogar a imagem como real. O fato de que aquilo não era alguma formação óssea anormal, mas sim um zíper. Coloquei meu pai na cama, liguei o umidificador, apaguei a luz, fui para o meu quarto, mas não dormi. A imagem daquela coisa pulsava atrás das minhas pálpebras. O que acontece se eu puxar? A pergunta era infantil, perigosa, mas inevitável. Às 3 da manhã, a casa estava em silêncio absoluto. Levantei-me, caminhei descalço pelo corredor. O assoalho de madeira estalou, mas meu pai, surdo e sedado, não se moveu. Entrei no quarto dele. O cheiro de mamão passado estava mais forte, concentrado pelo calor do ambiente fechado. Ele estava deitado de bruços, uma posição rara, geralmente dormia de lado. Sua nuca, exposta, iluminada pela luz pálida da lua, que entrava pela fresta da persiana. Aproximei-me da cama. Sentei na beirada do colchão. O peso do meu corpo fez a cama ranger. Ele continuou imóvel, a respiração rítmica e pesada. Estiquei a mão. Toquei a nuca dele. A pele estava fria, seca como pergaminho. Encontrei aquilo. Aquele pequeno puxador. Era morno, mais quente que o resto da pele. Segurei-o com o polegar e o indicador. Sua textura era lisa, polida pelo atrito com a pele ao longo de décadas. Puxei levemente para baixo. Não houve resistência. Houve um som. Não o som metálico de um zíper de calça jeans. Foi um som úmido, um som de sucção, como descolar uma fita adesiva de uma superfície molhada. A pele da nuca se abriu. Recuei a mão, horrorizado. Esperei ver sangue, esperei ver as vértebras brancas da coluna, a medula espinhal, músculos vermelhos pulsando, sei lá. Mas não havia sangue. A pele do meu pai não era aderida à carne, era solta, como um casaco. A abertura revelou uma cavidade escura, úmida, e dentro dessa cavidade havia algo, uma superfície lisa, brilhante, coberta por um muco translúcido e viscoso. Parecia pele, mais pele, só que pele nova, rosada, sem manchas, sem rugas. O horror deveria ter me feito correr, mas o fascínio por algo tão anormal me hipnotizou. Voltei a segurar o puxador. Dessa vez, puxei com firmeza. Desci a mão até o meio das costas dele. As costas do meu pai se abriram como uma malha velha estourando as costuras. Sua pele externa, aquela flácida, manchada, cheia de verrugas e pelos brancos, se separou para os lados, revelando o conteúdo. Não havia órgãos, não havia costelas. Dentro do corpo do meu pai de 85 anos, aninhado na posição fetal, compactado de uma maneira anatomicamente impossível, havia outro homem. Um homem menor. Um homem de pele lisa, ombros fortes, cabelos pretos e brilhantes colados ao crânio pelo muco amniótico.
Eu conhecia aquele homem. Eu o tinha visto em álbuns de fotografia antigos, em imagens datadas de 1975. Era meu pai, mas o meu pai com 30 anos de idade. Ele estava dormindo ali dentro. O velho era apenas uma embalagem, um traje de proteção biológica que se desgastou com o tempo, acumulando danos, rugas e falhas, enquanto o ocupante original permanecia preservado, intacto, hibernando num banho de nutrientes internos. Fiquei paralisado, olhando para aquela boneca russa de carne. O cheiro mudou. Agora, o quarto cheirava a hospital. E então, o homem de dentro se mexeu. Não foi o movimento espasmódico de um velho, foi um movimento fluido, muscular. Os ombros dele se contraíram, testando os limites da abertura. Ele virou a cabeça lentamente dentro da cavidade, seu rosto pressionado contra o interior da pele flácida do pescoço do velho, mas agora que viu a liberdade, ele se virou para cima e abriu os olhos. Eram olhos castanhos, límpidos, focados, olhos que eu não via há décadas. Ele olhou para mim e sorriu. Os dentes eram brancos, perfeitos. "Bruno", ele disse. A voz forte, autoritária, que eu lembrava da minha infância, mas soava abafada, úmida, como se ele falasse debaixo d'água. "Pai?", sussurrei, a voz falhando. O que é isso? O que você é?" "Estou apertado, filho", ele disse, ignorando minha pergunta. Ele tentou levantar um braço, mas o braço estava preso dentro da manga da pele do braço velho. "A roupa encolheu. Ou eu cresci. Me ajuda." Ajudar? "Tire isso de mim. Tá pesado, tá podre. Eu já usei demais." Ele se contorceu, fazendo a casca do velho se agitar na cama como um saco cheio de gatos. Era uma visão grotesca. O corpo externo parecia morto, flácido, enquanto o interno lutava para romper a membrana. "Isso é impossível", recuei até a parede. "Você está com demência, você não anda há 2 anos. "A casca tem demência." A voz veio forte de dentro da cavidade dorsal. "A casca tá bem gasta mesmo, mas eu estou intacto. Eu só estava esperando você achar o fecho. Demorou, hein, garoto? Quase sufoquei aqui dentro." Ele forçou as costas para cima. A pele do velho rasgou mais um pouco, expondo os quadris do homem jovem. Meu novo pai, de 30 anos, estava nu, coberto daquele gel transparente. "Puxe as pernas", ele ordenou. "Segure nos tornozelos da casca e puxe, eu empurro." Eu não queria obedecer, só queria vomitar, ligar para a polícia, para um padre, sei lá. Mas aquela era a voz do meu pai, a voz que me ensinou a andar de bicicleta, a voz que me dava ordens que eu nunca ousava questionar. A autoridade paterna é um condicionamento que nem o horror consegue quebrar totalmente. Aproximei-me dos pés da cama. Segurei os tornozelos frios e secos do corpo do meu velho pai. "No 3", disse o homem jovem de dentro. "1, 2, 3. Puxei. Ouvi um som horrível de sucção molhada. O homem jovem chutou para trás. Ele deslizou para fora do corpo antigo como uma cobra trocando de pele. Ou melhor, como um pé saindo de uma meia molhada. O corpo do velho, a casca, colapsou na cama. Sem o esqueleto e a musculatura do ocupante para sustentá-lo, ele virou apenas uma pilha de pele grossa, murcha e vazia. O rosto do velho, agora oco, parecia uma máscara de borracha jogada no chão. A boca aberta num ó perpétuo e flácido. O homem jovem, meu pai, o verdadeiro, o novo, ficou de pé ao lado da cama. Ele espreguiçou-se. Suas articulações estalaram alto. Ele era alto, imponente. O corpo brilhava com um fluido viscoso. Ele passou a mão pelo cabelo preto,
limpando o excesso de gosma. Olhou para o próprio corpo, flexionando os dedos das mãos. Ah! Ele suspirou. Circulação, oxigênio. Que maravilha! Ele olhou para a pilha de pele na cama com desdém. Jogue isso fora. Enterre no quintal ou queime. Não deixe os vizinhos verem, eles não entendem. Acham que a morte é o fim. Coitados. Meu novo pai caminhou até o espelho do guarda-roupa e admirou-se. 30 anos, ele murmurou. Eu fiquei 30 anos carregando aquele peso morto, fingindo esquecer nomes, fingindo não conseguir segurar uma colher, esperando o invólucro amadurecer o suficiente para ser descartado. É um processo humilhante, Bruno. A degradação é necessária para soltar as amarras internas, mas é humilhante. Eu ainda estava encolhido no canto. O que nós somos? Perguntei, abraçando os joelhos. Nós não somos humanos? Ele virou-se para mim. Seu olhar era duro, crítico, mas havia um afeto estranho. Claro que somos humanos, filho. Somos os humanos originais. Os outros, esses que apodrecem e morrem de verdade, eles são a cópia barata, a versão descartável que a natureza fez para povoar o mundo rápido. Nós somos a linhagem eterna. Não morremos, apenas trocamos de roupa. Só que, diferente de alguns por aí, a gente não rouba a pele de ninguém. Ele caminhou até mim, se agachou na minha frente, colocou a mão no meu ombro. Eu sei que é um choque, filho. Meu pai também demorou para me contar. Eu descobri do pior jeito, quando ele morreu, entre aspas, no caixão e eu vi o zíper durante o velório. Tive que roubar o corpo para terminar o serviço em casa. Pelo menos eu te poupei disso. Ele tocou no meu rosto. Você tem 35 anos agora, não é? 34. Respondi tremendo. Está na hora. Ele disse, analisando minha pele. Você tem se sentido cansado ultimamente? Dores nas costas que não passam? Uma sensação de que sua pele está apertada demais, como se você estivesse usando uma roupa de tamanho menor? Gelei. Sim, eu sentia isso há meses. Uma pressão constante no crânio, uma coceira profunda debaixo da pele que nenhum coçar resolveria, uma sensação de claustrofobia dentro do meu próprio corpo. Sim, sussurrei. Meu pai sorriu. Ele levou a mão até a minha nuca. Seus dedos, fortes e precisos, afastaram o meu cabelo. Senti a unha dele arranhar a base do meu crânio. Aqui está, ele disse suavemente. Já começou a se formar, o puxador está se formando bem. Ele acariciou o pequeno caroço de osso que eu nem sabia que tinha. Depois, levantou-se e foi até a janela, abrindo a persiana para olhar a lua. Daqui a uns 40, 50 anos, essa sua pele vai estar gasta, flácida, inútil. Você vai ficar senil, vai perder o controle da bexiga, vai ser um velho patético. Ele se virou para mim, sua silhueta recortada contra a luz da lua, nu e renascido. Mas não tenha medo. Olha, Bruno, lá dentro, no escuro, você vai estar crescendo jovem, forte, esperando, apenas esperando alguém gentil o suficiente para abrir o zíper e te deixar sair. Ele olhou para a casca vazia na cama. Agora, vá buscar um saco de lixo preto, o grande. Temos que limpar essa bagunça antes que o sol nasça. Estou faminto. Há quanto tempo eu não como um bife de verdade com meus próprios dentes? Levantei-me. Minhas pernas estavam bambas, mas obedeceram. Caminhei até a cozinha. Passei a mão na minha nuca. Senti a saliência, o pequeno esporão. Apertei. Senti uma dorzinha aguda, mas também um alívio. Olhei para as minhas mãos. Elas pareciam velhas para a minha idade. A pele está começando a ficar seca. Mas tudo bem. É só uma roupa. E eu tenho outro corpo guardado aqui dentro, esperando a hora certa. Peguei o saco de lixo. Voltei para o quarto. Meu pai estava fazendo flexões no chão,
nu, contando em voz alta, recuperando o tônus muscular. Peguei a pele velha dele na cama. Era leve, parecia feita de borracha e poeira. O rosto me olhou, flácido e triste. Dobrei-a com cuidado. Não senti nojo. Senti respeito. Foi uma boa roupa, durou bastante pro meu pai. Pai? Chamei. Ele parou no meio da flexão. O que foi? O que acontece quando a gente esquece, sabe? Esquecer o quê? De abrir o zíper. Se eu não tivesse aberto o seu zíper, se eu tivesse te enterrado com ele fechado, sabe? O que aconteceria? Seu rosto jovem ficou sombrio por um instante. Uma sombra de terror antigo passou pelos seus olhos. Aí, meu filho, aí o inferno é real. Imagine acordar numa caixa de madeira a 7 palmos da terra, preso dentro de um corpo morto, apertado, sem ar, gritando por toda a eternidade sem boca para falar. Ele estremeceu. É por isso que temos filhos, Bruno, e os educamos muito bem. Não é por amor, é por necessidade. Alguém precisa saber onde fica o puxador. E, sabe, não podemos falar sobre isso. Nossos filhos têm que descobrir por conta própria. Não só nossos filhos, mas qualquer pessoa que esteja cuidando da gente. Ele voltou a fazer flexões. Fechei o saco de lixo. Dei um nó. Amanhã, vou ensinar meu sobrinho a cortar cabelo. É bom começar cedo. Até a próxima. Obrigado.